feliz de estar aqui, podendo participar daquilo que a pastora tem construído ao longo dessa jornada, desse discipulado. Como ela disse, é o segundo discipulado que eu participo. Eu amo a pastora, assim, é algo sobrenatural, é além daquele amor que a gente sente natural, né? Mas um amor como uma filha. Eu conheço aqui algumas pessoas, a Joyce, que acabou de entrar, inclusive, a Rê, que também já deu uma palavra aqui. É uma amiga incrível, inclusive eu tenho até que visitá-la, que eu estou devendo, e estou muito feliz de olhar para vocês, poder compartilhar daquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje. Eu vou pedir para vocês, por favor, abrirem em 1 Samuel 6. A gente vai iniciar as leituras. 1 Samuel, capítulo 6. Se por acaso falhar, alguém sinaliza, tá? Meu áudio, algo do tipo, tá bom? Por favor. 1 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do 11 ao 15 primeiro. Samuel 6. Não, vamos ler do versículo 1, tá? Vamos do 1 ao 18, na verdade. Alguém pode ler? Ou eu vou pedir para alguém ler? Deixa eu ver um nome aqui. Lauren, você pode ler? Posso. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite. Você pode ler 1 Samuel 6, do 1 ao 18, por favor. Do 1 ao 18, né? Isso, exato. Está ok. Começando. Os filisteus enviam a arca para fora de sua terra. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Como a devolveremos para o seu lugar? Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis ao seu Deus, com uma oferta pela culpa, então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Então, fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos. Gente, rato mesmo, hein, meu Deus? Que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endurecireis o coração como os egípcios, e Faraó endurecer o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, farei um carro novo. Tornai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-lo-eis para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai a ir. Reparai se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes. Foi ele que nos fez este grande mal, e se não saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedera. Continuar, né? Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em sua casa.
em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao caminho de Josué, o Eteu, semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outros por Gate, outro por Ecrom, outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde a cidade fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Muito obrigada, irmã. Gente, a gente acabou de ver um cenário aqui de algo que está acontecendo durante essa situação da arca dentro ali da cidade dos filisteus. Para contextualizar, às vezes eu vou olhar para a câmera, às vezes eu vou olhar porque eu estou lendo, tá? Então, por isso que eu estou com esse olhar assim. O que a gente consegue observar antes desse versículo? A gente conhece a história ali dos sacerdotes ali de Israel terem perdido a guerra contra os filisteus. Os filisteus pegaram a Arca da Aliança, levaram para sua terra. Houve toda aquela questão de deixar no templo deles e, diante da arca, o Deus dos filisteus caírem, se dobrar diante deles, quebrar. Tudo aquilo aconteceu até chegar nesse momento em que, pela arca do Senhor ter sido roubada e estar no território filisteu, o que aconteceu? Está fechada? Mas alguém não está me vendo? Para mim tá fechado também. Então, eu tô com duas câmeras. Tem uma que eu tô falando e tem uma que é só a minha imagem. Não, ela tá fechada. Tá fechada. Eu também não te vejo, não. Então, peraí, eu vou tentar ligar então o microfone de outro lugar. Calma aí. Qualquer coisa é só arrastar também os quadradinhos, que aí consegue ver ela. Entendeu? Eu tô vendo duas aqui, uma que tá só o áudio e a outra que tá a imagem. Isso, tem uma que tá só a imagem e uma que tá com só a minha foto. Agora eu tô te vendo, Thaisa. Beleza. Você ficou bem agora, tá de blusa verde. Exato, isso aí. Voltando, quando a arca de Deus estava no território dos filisteus, se acometeu muitas doenças sobre eles por conta disso. Era a mão do Senhor pesando aquele povo. E aí foi o que a irmã Lauren leu Lauren, né? Que a Lauren leu pra gente. Muitas doenças que se acometeram nas cidades dos filisteus, nos seus príncipes, e tudo aquilo ali fez com que eles sentissem o peso da mão do Senhor sobre eles por conta daquele feito que aconteceu de terem roubado aquela arca. Então eles tiveram uma grande ideia. Vamos consultar ali, naquele momento, os nossos adivinhos, os nossos profetas, as pessoas que trazem para a gente algum tipo de revelação e entender como que a gente pode resolver esse problema. Porque a gente não aguenta mais sofrer por conta disso. O que aconteceu? Eles simplesmente viram, vamos fazer o seguinte, vamos devolver a arca ao Deus a quem pertence, mas não vamos mandar sozinha, vamos mandar uma oferta. Para que, se por acaso seja de fato da parte de Deus, do Deus de Israel, ele não continue a colocar isso sobre nós. Pelo contrário, ele receba isso de bom grado. Mas vamos fazer um teste.
O que aconteceu? Eles escolheram 2 vacas que acabaram de dar cria. Quem é que é a mãe? Levanta a mão aí na imagem para eu ver. Quem é a mãe? Você acabou de ter filho. Te separam do seu filho. Você vai conseguir fazer uma missão sabendo que o seu filho, que precisa do seu leite, precisa de você. Você vai fazer essa missão em paz? Você não vai fazer essa missão em paz. Teu filho tem 1 mês, 2 meses, sua filha. É difícil, é quase impossível isso acontecer. Então, o que eles fizeram? Vamos pegar 2 vacas que acabaram de dar cria. Diante disso, a gente separa a cria das vacas, coloca um jugo sobre essas vacas, coloca a arca da aliança junto com toda a oferta e deixa ela seguir. Se chegar no território de Bet-Semes, que é o território de Israel, a gente sabe que isso veio da parte de Deus de Israel. Agora, se ela seguir um curso independente, for para qualquer lugar, então a gente sabe que foi completamente uma coincidência e a gente vai ver o que resolver aqui. Todo mundo entendeu o que a gente leu até aqui? Perfeito? Beleza. Agora, abram, por favor, em 2 Samuel 6 também. 2 Samuel 6. E aí, a Renata tá aí ainda, Rê? Pode ler, Rê, para mim? Qual que é o texto? Pode repetir, por favor. É 2 Samuel 6. 6. Isso. A partir do 1 também. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi a partir, e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Bala, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gade, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. 4. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira e de afia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Continua? Só até o próximo. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Isso aí, muito obrigada, amiga. Vamos lá. A gente está vendo aqui um cenário parecido. Se a gente lembra o que aconteceu com os filisteus, o que eles fizeram? Colocaram a arca do Senhor dentro de um carro novo, dentro de uma carroça, e colocaram 2 bois, 2 vacas para guiar ali a arca do Senhor pelo caminho. E a gente vê Davi fazendo a mesma coisa. Davi, ele vê que a arca voltou para a sua terra e quer levá-la para Sião, que é a cidade onde ele se encontrava, onde ele ficava, e todos estavam reunidos. E o que ele faz? Vou fazer a mesma coisa que os filisteus fizeram, porque funcionou, deu certo, e a gente vai conseguir levar essa arca. O que ele fez? Pegou um carro novo, chamou 2 levitas, Uzá e Aiô, para irem adiante da arca, ao lado dos bois ali que estavam levando a arca nesse carro novo, nessa carroça, e eles caminharam felizes, completamente alegres, porque a presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus, estava voltando para a terra ao qual ela pertencia. A presença estava voltando ao meio do povo. Então, o que aconteceu? Todos estavam alegres, dançando, cantando, com toda sorte de instrumentos, todo mundo feliz. Davi dançava, e é daí que entra também aquele versículo sobre Davi dançar. Então, estava todo mundo alegre. E por um pequeno detalhe, algo acontece.
um dos bois ia tropeçar. E a arca ia o quê? Tombar. Ela ia cair no chão, alguma coisa ia acontecer com a arca que estava sendo carregada pelos bois. Uzá, com a maior e das melhores intenções, simplesmente estende a sua mão para impedir que a arca toque no chão. Ele ia pegar a arca com as próprias mãos. E o que Deus fez com ele? Deus matou naquele momento. E a Bíblia fala, a Renata leu, pela sua imprudência. Quantos de nós não pensamos, quando lemos esses versículos pelas primeiras vezes, mas ele só estava tendo cuidado. Ele só estava tendo zelo. Ele não queria que a arca, a presença, caísse no chão. Quantos de nós não faríamos a mesma coisa? Eu não vou deixar a arca cair. Eu me jogo, eu boto a minha mão, eu boto um tapete, eu boto um travesseiro, qualquer coisa, mas a arca no chão, não. E aí ele morre naquele mesmo lugar. Nesse momento, Davi, quando observa aquela cena, o coração dele gela. Ele tem tremor diante do Senhor e pensa: como que eu vou levar a arca do Senhor até mim? Como deixarei a arca no meio da cidade, para que todo o povo adore? E o que eu quero dizer para nós nessa noite, através desses dois cenários? A gente consegue entender que não só Davi, mas nós também nos dias de hoje, tudo que a gente faz, a gente coloca aquilo que funciona. O Senhor tem um comando para nós de como devemos fazer as coisas. As Escrituras dizem sobre isso. A pastora Cida já ensinou muito isso, eu sempre guardo isso no meu coração. Deus tem um modelo de todas as coisas e Ele nos entregou através das Escrituras. E lá atrás há um modelo escrito sobre como carregar a arca. Como os levitas deveriam carregar a arca da aliança? Nos ombros. Não era num carro novo, não era numa carroça, não era num carro, não era em lugar nenhum a não ser nos ombros dos levitas. E Davi pensou: se funcionou para os filisteus, que ideia incrível! O Senhor guiou com a sua mão, então Ele vai guiar para a gente também. Mas não. Aquele que ama o Senhor e conhece os seus preceitos precisa parar, ouvir a voz de Deus, conferir nas Escrituras o que Ele nos ordena como modelo e aí sim fazer. Nosso erro nos dias de hoje é perceber que se algo está funcionando para algum ministério, se algo está funcionando para algum grupo, para alguma pessoa que está em evidência, para alguém que é conhecido, funcionou para ela, eu vou pegar e vou reproduzir porque funcionou e foi aprovado. Irmãos, uma coisa que eu aprendi de maneira bem dura da parte de Deus é que nem tudo que está funcionando, está em evidência, está sendo aprovado pelos céus. Tem coisas que estão funcionando, que estão crescendo, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo copia. As pessoas perdem as suas identidades porque acham que está funcionando com o outro. Mas o coração que mais está sofrendo com tudo isso é o do Senhor. Porque Ele tem algo para cada um de nós. Cada um de nós carrega uma essência, cada um de nós carrega algo específico da parte de Deus. O Senhor colocou sobre nossos corações um zelo pela sua casa. E como que eu reproduzo esse zelo? Olhando as Escrituras e procurando qual é o modelo que Deus quer para mim para esse tempo. Ouço, paro, Senhor, eu preciso parar e observar, te contemplar. O que você tem para mim? Eu não quero o que os outros estão fazendo, seja certo ou errado. Eu quero o que você designou para mim. Porque não interessa se eu estou fazendo com uma roupa bonita, uma sapatilha ou descalça. Se eu estou bem maquiada, se eu estou na escala ou não. Se eu não estiver fazendo segundo o modelo de Deus, eu não sou aprovada. O que é mais importante? Fazer o que funciona ou aquilo que é aprovado pelos céus? Diante de nós, diante de tudo aquilo que a gente tem feito nos nossos dias, eu acredito que isso vem de uma cultura que, infelizmente, tem pouco tempo, mas isso tem inundado toda a galera da dança como uma onda. É isso de eu preciso entregar alguma coisa. Eu preciso mostrar, eu preciso fazer a roda girar. E não é nós que fazemos essa roda girar, irmãos. Nós não temos poder para tocar a igreja se não for o Espírito Santo. É óbvio que nós, como até os ministros de música e louvor, nós sabemos o momento certo que nós podemos fazer um movimento forte e tocar alguém. Se a bateria faz um tribal, eu sei qual movimento eu posso fazer para tocar a igreja. Você não sabe, não? Claro que você sabe. Qual é o tipo de giro, qual é o tipo de salto, qual é o tipo de movimento de cabeça, o olhar. Quem não sabe, irmãos? Quem não sabe está em pecado, hein?
Claro que a gente sabe como tocar o coração. E isso é flertar com a glória de Deus. É se acostumar com o tipo de movimentação que fala, Senhor, você não precisa agora porque eu já sei fazer. Deixa que eu faço aqui e cuido disso aqui. Não, agora não, deixa que eu sei. Descansa um pouquinho, Senhor. Nesse momento aqui sou eu na terra. É isso que nós fazemos quando nós colocamos o nosso saber acima da presença. Quantas vezes, por ver que funciona e não parar para ouvir a voz de Deus, a gente só quer performar e esquece que há corações que precisam de cura. Irmãos, quantas vezes eu simplesmente parei de dançar e só me ajoelhei porque eu sabia que era o que o Senhor queria de mim. E era uma das músicas que eu poderia fazer tantos movimentos, tantas coisas, mas eu entendi que eu precisava me prostrar. E foi do início ao fim dessa forma. Como tiveram momentos que eu tinha que entregar tudo de mim, porque era uma guerra. E por ser guerra, eu precisava guerrear. Se nós não estivermos disponíveis, atentos e humildes, humilhados diante do Senhor, para ouvir o que Ele quer, nós vamos perder o que Ele tem para esse momento e para essa estação. Quantas das vezes eu vi a gente ministrando em algum lugar, acompanhando a pastora Cida, e a gente achava que ela ia simplesmente explodir do jeito que ela sempre faz. E ela só se ajoelhou, se humilhou e chorou. Ou momentos que a gente achava que ia ser uma calmaria, ela vai lá, pega o jarro e joga algo em alguém, daqui a pouco tudo virou, as coisas aconteceram, o Senhor foi lá e curou. Se ela não estivesse atenta aos ouvidos com aquilo que o Senhor tem para dizer, o que poderia ter acontecido? Nós não podemos ser inimigos do noivo. Todo mundo aqui, quem não casou ainda, ou vai casar, sabe qual é o papel do padrinho do noivo, do amigo do noivo, é preparar a noiva para o dia do casamento. Nosso papel como amigos do noivo, amigos de Cristo, é ouvir o que ele tem e nos submeter à voz dele, ouvir as escrituras e ministrar e manifestar o que os céus estão ordenando. Há um modelo que o Senhor criou e é diante disso que nós temos que nos mover. Não importa se é a música do momento, se tem uma iluminação bonita, se tem fumaça, se tem a música que explode. Nada disso importa se o Senhor não estiver falando. Se Ele falar, se humilhe e ajoelhe, se humilhe e se ajoelha. Mas, Senhor, eu preparei um movimento incrível. Ei. É o que você quer ou o que a voz do Senhor está dizendo? Nós não temos tempo mais. A nossa frase é, Senhor, a minha vida ordinária é muito agitada. Eu tenho muitas coisas para fazer. E aqui eu não anulo isso, irmãs. Me entendo onde eu quero chegar. Mas mesmo no nosso dia tarefado, o Senhor se faz presente. Ele só quer participar do nosso dia e nos contar segredos. O Senhor tem segredos a revelar os seus. Zelo. O mais o Senhor tem gritado ao meu coração é tenha zelo pelas minhas coisas. Ame como eu amo. Entenda o que eu estou dizendo e transmita, transborde. Por mais que o seu coração esteja quebrado nesse dia, por mais que o seu chefe tenha te estressado, por mais que você tenha discutido com alguém na sua casa, por mais que você esteja decepcionado, nada é maior do que a voz de Deus na sua vida. Nada é maior do que o Senhor tem para você e o zelo dele precisa estar emprenhado dentro de você. Esse zelo te faz sair dos seus sapatos, das suas sapatilhas, das suas roupas bonitas e te faz se humilhar, porque Ele é digno. Ele é digno quando eu estou triste, Ele é digno quando eu estou feliz, Ele é digno quando eu estou estressada, Ele é digno quando eu estou bem, Ele é digno quando eu estou mal. Ele é digno. O Senhor, diante da morte, disse, Senhor, se for possível, afaste esse cálice, mas a vontade é sua. E a gente fala, eu não vou beber desse cálice, não. Eu tenho mais o que fazer. Algo é mais importante aqui para mim, não o cálice. E somos chamados filhos e profetas de Deus. E eu sou profeta que dança, mas eu não bebo do cálice. O cálice é amargo demais. Quantas das vezes a gente simplesmente escolhe um dia, se reúne, decide o que vai fazer, não chama Deus para essa conversa e essa decisão. Ora no final diz, Senhor, recebe porque a gente decidiu, é para você. A gente não para ouvir o Senhor.
A gente não para entender o que ele quer nos dizer. Se amanhã fosse o aniversário da irmã Lauren, que leu aqui e cooperou conosco, eu não saberia o que presenteá-la porque eu não a conheço. Eu não sei qual é o gosto dela, eu não sei as preferências dela. E a gente faz isso com o Senhor. A gente não tem tempo para conhecê-lo, mas quer dar qualquer presente e que ele engula e receba. Não estamos sentando nos nossos quartos, nas nossas salas, no meio do nosso devocional, enquanto lavamos a louça, enquanto fazemos comida. Não estamos parando tudo e ouvindo o Senhor. Nós estamos simplesmente fazendo o que a gente quer. Se funcionou para alguém, vai funcionar para mim, então eu vou reproduzir. É somente isso. É com isso que a gente tem se preocupado. E não com o coração de Deus. E o coração de Deus tem aguardado a manifestação dos filhos. Quem são os filhos? O que o Senhor fala sobre a ovelha e o pastor? Aquele que ouve a minha voz e a reconhece. Todo mundo aqui se recebeu uma ligação e a pastora se ligar de número, escondido, e ela fala: e aí, filha, você não vai saber que é a pastora Cida? É óbvio. Por quê? Porque você a conhece. Mas o Senhor quer falar com você e você simplesmente ignora porque você não conhece a voz dele. Tudo fala mais alto em nosso coração e na nossa mente, menos o Senhor. Queremos entregar uma dança porque a gente quer performar ou porque copiamos de alguém que está em evidência e nem sabemos se a vida da pessoa é provada diante do Senhor. Nós não temos mesa, nós não temos comunhão, nós não temos vida, nós não partilhamos, nós não compartilhamos, nós só queremos fazer por fazer. E fazer por fazer é melhor você nem fazer. É preferível você sentar, contemplar e aguardar o que o Senhor tem para esse tempo. O chamado do Senhor para nós é arrependimento. Voltar os nossos olhos e ouvidos para aquilo que Ele tem para essa estação e para nós. Nós queremos viver grandes momentos, grandes coisas. Nós queremos, sim, que a glória do Senhor derrame sobre o lugar e pessoas sejam curadas e impactadas. Nós queremos, sim, que as pessoas que nos atacam em relação à dança e aquilo que fazemos entendam, compreendam. Mas, não é pela força do nosso braço, é pelo nosso testemunho. E qual é o nosso testemunho? Nós somos rasos? Nós fazemos porque estamos vendo? Porque aquilo que o Senhor promove, Ele mesmo sustenta. E nós estamos fazendo malabarismo para fazer com que o outro aceite o que eu faço. Eu não preciso da aceitação do outro, eu preciso do Senhor. E fazer o que Ele manda. Ide e pregai o Evangelho. Ide e fazer discípulos. Ide. Esse é o comando de Deus para nós. Estamos indo como? Nos acostumamos com o que fazer, nos acostumamos como nos mover, nos acostumamos com uma música, nos acostumamos com uma movimentação. A gente sabe o que fazer, irmãos. O maior desafio é abrir mão do nosso conhecimento do que fazer e deixar o Espírito nos guiar. Somente o Espírito pode promover algo. Quem somos nós para fazer qualquer coisa? Apenas nos render e obedecer. O lugar dos filhos de Deus é um lugar de humildade e obediência. Quanto mais obedientes diante do Senhor, mais graça e vigor e favor Ele derrama sobre nós. Não porque merecemos, mas porque Ele é um bom Pai que dá dádivas para os seus filhos. O Senhor se entregou por nós. O Senhor nos deu vida eterna para hoje estarmos aqui nesse discipulado, compartilhando, conhecendo, aprendendo uns com os outros e vivendo para a glória de Deus e para que Ele seja exaltado. Estamos exaltando o Senhor ou estamos exaltando a nós mesmos? Estamos roubando a atenção da noiva ou estamos levando ela a adorar o Senhor? Porque se eu faço algo além do que o Senhor quer, é porque eu quero a atenção da noiva para mim. E não para o pai, não para o dono dela. O olhar da noiva precisa ser unicamente para o noivo. Quando a noiva entra para se casar, o primeiro olhar dela é para quem? É para o noivo. Não é para os convidados, não é para o padre, não. É para o noivo. E quem mais anseia em ver a noiva? Os convidados ou o noivo? O noivo.
E se os convidados estão fazendo barulho, movimentos para chamar a atenção, é porque eles não estão cooperando com o noivo. Pelo contrário, eles querem a atenção dela e roubar isso. Pode falar, Rê. Foi sem querer? Tá bom. O que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é para colocar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações atentos ao que Ele tem para nós. E não ao que está acontecendo por aí, o que estão tentando construir. Eu nem sei quem são, não sei o que fazem, mas eu conheço o meu Senhor. Eu conheço o amado da minha alma. E eu sei que Ele me deu um modelo e Ele tem um plano sendo construído ao longo da história. Eu quero ser participante desse plano. Eu não quero atrapalhar. Se eu vivo para a glória de Deus, eu me submeto à vontade dEle e me movo segundo a obediência do meu coração, que é rendida, completa e sem questionar. Independente da dor, independente das situações, o Senhor é digno da minha obediência. Imagina se lá atrás, cada um de vocês, no meio do seu testemunho, não tivesse obedecido à voz do Senhor, aonde nós estaríamos? A quem nós estaríamos servindo? Em que lugar, nesse momento, estaríamos que é longe da presença de Deus? Nosso lugar é diante do Senhor, nos movendo, obedecendo e manifestando o testemunho da glória de Deus. Pastora, terminei aqui. Pastora? Não quero falar, não, quero continuar escutando. Só eu? Quem quer continuar escutando, levanta a mão. Eu também. Por favor, eu também quero escutar, tá? Ô, gente, a mãe fica numa alegria de ver o filho falando desse jeito, vocês não têm ideia, não. Quer dizer que tô conseguindo, tô acertando. Né? Essa aí é minha filha. Minha filha, você é crente. Ela diz aqui que é crente. Eu falei, minha filha, você não sabe o que essa vida tá passando. Glória a Deus, aleluia! Eu tenho filhos aí, viu? Ó, hoje eu desafiei Thaisa. E vocês podem ter uma palavra na ponta da agulha aí, porque eu vou virar para você, e não é antes, não. Que dia que eu falei que você, Thaisa? Hoje, 7 horas da manhã, eu indo para Exatamente. Então vocês estejam, já te passo a palavra, Sara. Vocês estejam prontas, porque eu não estou aqui para formar cópias de ninguém. Eu estou aqui para participar da formação de grandes homens e mulheres de Deus que têm palavra para mudar esse mundo. Viu? Não estou aqui para ficar alisando gato, não. Estou feliz, Thaisa, de ver que você está vivendo o que Deus tem para você, que você está vencendo diante de todas as dificuldades que você tem vivido, e isso tem te feito crescer. Porque o Senhor só permite dificuldade, irmãos, para que nós possamos crescer nele, para que nós possamos viver o que ele tem para nós. Porque muitas vezes o tempo sem dificuldade nos leva a um nível de comodidade. Eu estou vendo que até fisicamente você está diferente, né, Thaisa? Né? Então, isso é importante demais, demais. Tá? E eu estou muito feliz com a palavra, uma palavra muito assertiva e muito dentro daquilo que nós temos vivido, que eu tenho ensinado, né? Eu vou passar a palavra para a Sara e alguém pode falar mais, depois eu quero compartilhar algumas coisas. Tá bom? Eu tinha levantado a mão e Renata está com medo. Concordar com ela. Mas já que me deu a oportunidade, eu quero compartilhar assim, um testemunho dessa palavra que ela deu, né? Porque assim, gente, essa palavra foi para mim, vocês não estão entendendo. Então eu estava precisando ouvir isso. Alguns meses atrás, o Senhor falou para mim sossegar o facho com o ministério. E para mim foi uma grande crise, como sanguínea que sou, né? Gosto de fazer as coisas, né? Só corrigindo. Quem é crente não é sanguíneo, não é fleumático, não é nada, verdade. É crente. Eu sou ligada no 12, que nem a tia assim. E aí... Fleumático, sei lá, porque crente não é isso, não. Crente é Gálatas 5:22, tá? Bora. É verdade, só tem razão. E aí eu falei, meu Deus, como vai ser isso, né? E assim, do grupo aqui da minha cidade, do ministério da minha cidade, eu era a mais velha, fora a líder, né? A mais madura, assim, né? E eu falei, meu Deus, né? Tipo assim, vão
como vai, né? Vão precisar de mim, meu Deus, eu não vou estar aqui e tal, né? Enfim. Mas obedeci, porque eu estava com algumas demandas que eram importantes, e a palavra principal de Deus para mim era que eu precisava, nesse tempo em específico, focar nos meus filhos. E aí, assim, eu fiz, né? E, claro, a gente não deixa de ministrar o Senhor, né? Essa semana mesmo aconteceu algo tão lindo, eu estava lavando minha louça, e sabe quando vem aquela vozinha assim, né? Vem dançar comigo um pouquinho. Eu larguei minha louça ali, fui lá pro meu quintal, e, gente, que momento que foi de Deus, assim, né? Foi gostoso ali, aquele momento com o Senhor. E o meu coração é exatamente essa palavra que você trouxe, né, Thaisa? Cara, Deus tá vendo, Deus, ele olha para nós, ele vê a gente numa linha completa, ele não vê a gente num momento só, né, num momento específico, ele vê a gente amanhã, ele vê o todo, né? Então, confiar em Deus para caminhar em obediência, às vezes deixa a gente confuso justamente por causa disso que você falou, né? Eu já sei o que fazer, eu já sei como vai ser. Vai ter um evento tal, assim, assado. Nossa, o tema vai ser esse, vai ser muito bom. E a gente fica criando todo esse quadro, né? Mas, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente às vezes vai ter que dar uma recuada e fazer isso que você falou. Achei genial isso que você falou, Thaisa, de a gente senta para planejar, mas a gente esquece de perguntar para Deus. Eu vivi isso demais aqui, era uma das crises que eu tinha aqui no ministério. Era, vamos fazer isso. Sem uma palavra, sem uma direção, sabe? Então, assim, essa palavra foi muito de Deus para mim hoje, porque eu tô vivendo isso, sabe? E o Senhor, a impressão que eu tive através dessa palavra foi o Senhor confirmando, né? Assim, é isso mesmo, eu tô vendo todo, e isso não quer dizer que eu te parei para sempre, né? É um momento, e isso não deixa de ser amar, servir e adorar o Senhor. Pelo contrário, se eu entendo o meu lugar e a minha identidade em Deus, eu sei que isso que eu estou fazendo vai exaltá-lo tanto quanto eu estar em cima de um púlpito sendo vista, e enfim, planejando e fazendo as coisas, né? Então, assim, eu só queria testemunhar o quão de Deus foi essa palavra. E tô com a minha barba de moer agora, a gente assina com a senhora que esse trem de avisar, gente, assim. Sara, enquanto você falava, eu senti que esse período em que você sente isso, o Senhor vai te batizar com urgência. Urgência de ouvi-lo. E sabe, eu não sei se vocês veem The Chosen, inclusive a pastora Cida vive indicando, e eu vou aqui indicar como uma bela discípula: vejam The Chosen, mas do jeito certo, é como ela sempre ensina, com a Bíblia do lado. Isso! Eu nunca, gente, eu me senti um ET, porque eu nunca tinha assistido The Chosen. Meu Deus, corre para assistir. E, não, aí tem mais ou menos o quê? Eu vou arredondar, mas deve ser lá umas 2 semanas que eu comecei a ver. E eu gosto de ver sozinha, e desse jeito eu pego a Bíblia, aí vai falar de tal episódio, de tal cena, eu vou para a Bíblia, leio aquilo, fico meditando naquilo e choro. E como tem sido poderoso isso. E aí tem uma cena dessas últimas temporadas que Jesus, ele observa o pessoal trabalhando, prensando, né, a uva, o azeite e demais, e conforme vai prensando e vai colocando mais pedra, vai saindo tudo que precisa para um novo líquido. E eu vejo o Senhor, e assim, não é romântico, porque quando o Senhor se tremido, a gente romantiza as coisas, né? Mas nada é romântico. Inocente. A Bíblia fala, agradou a Deus moê-lo. E é nesse momento que o Senhor, ele nos torna parecidos com ele. Então serão momentos de urgência e ele vai te moer, ele vai te espremer. Então use esse período que você está vivendo como um momento de olhar para o Senhor, com uma visão daquilo que Ele tem para você, e não de como você se olha, mas o que o Senhor tem para você, quem você é e a sua identidade. E seja ousada, pergunte: Senhor, quem eu sou, qual é o meu nome e o que você tem para mim? De maneira sobrenatural, eu creio que em períodos como esse, o Senhor, Ele fala conosco e temos experiências incríveis, sem precisar que alguém bote a mão na tua cabeça e você fique... isso! É exatamente isso que eu estou vivendo. É isso. Meu Deus. Karina, pode falar. Pastora. Baixa a mão. Eu tô sem voz, vocês estão me ouvindo? A tua palavra, você foi usada por Deus também na minha vida. Estou vivendo algo muito parecido que a Sara testemunhou.
Eu amo adorar o Senhor com a dança. Me ligo muito a Ele através da dança. E atualmente eu não estou no ministério. E muitas pessoas me perguntam, por quê, né? Por que você não sobe? Porque é a voz do Senhor falando. Você vai me adorar onde eu te chamar. Se for aqui embaixo, vai ser embaixo, se for na tua casa, se for no teu trabalho. Adorar com a sua vida e adorar também com a dança. Então, todo culto eu adoro com a dança. E isso tem me dado tanta paz no Senhor. Eu tenho crescido muito, sabe? Aprendido muito. Então, são ciclos. Eu fiquei no ministério por volta de uns 6, 7 anos, muito, muito ativa. E hoje, eu estou servindo a igreja através do diaconato e com células na minha casa. Sou anfitriã. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas o Senhor me chamou para descer do altar, descer da plataforma. Glória a Deus. Eu ia falar alguma coisa e eu olhei para você e esqueci. Tô tentando lembrar aqui. Thaís, você sabe que eu vou estar no Rio domingo? Sábado? Não, onde a senhora vai estar? Vou te mandar depois, vou estar aí. Me manda que eu vou atrás. Tá aí, sabe? Marina, baixa a mãozinha aí, amor. Pessoal, eu queria algo. Mas eu quero que você seja muito sucinta, por favor. A senhora vai respondendo muito diretamente. Nós estamos no discipulado tem quantos meses? Começamos quando? Junho? 2 de junho, 2 de maio? Que dia que foi? Vai começar em junho. Junho. Thaisa, qual o tema da sua palavra? Porque eu já vou falar para a Sara, para ela falar para o Bruno fazer logo a capa, para não atrasar. Carregar a presença nos ombros. Então já sabe, Sara, carregar a presença nos ombros. Pede para o Bruno já fazer a capa aí, nos ombros, né? Nos ombros. Eu queria que vocês... Deixa eu explicar para vocês. Essa palavra, o que a gente tem vivido, sabe? Parece que eu estou num senso de urgência, de não perder tempo. Entendeu? Nós estamos aí vivendo a junho, julho, agosto, setembro, outubro. Só tem mais o mês de mais um encontro em outubro. Não, outubro não tem mais. Novembro tem mais 2 e 1 em dezembro. Só tem mais 3 encontros. E acabou, né? Eu queria muito propor, mas eu não sei quem vai conseguir isso, né? Mas eu queria muito que a gente encerrasse nosso discipulado no Festival Rema, aqui em Goiânia. 4 a 11 de janeiro. Isso assim, eu tô com um projeto aí no meu coração, que eu não sei se vai dar certo, mas se der certo, o projeto aí a gente põe outra data. Se não der certo, aí a gente vai para o Festival Rema, porque eu dependo de algumas coisas aí que tá meio complicado para mim. Mas eu tenho um projeto, um desejo no meu coração, então vai depender. Agora, se esse desejo não acontecer, aí a gente fazer o nosso encerramento aqui em Goiânia, do dia 5 a 10 de janeiro, no Festival Rema. Se o projeto que está no meu coração acontecer, eu não vou estar em Goiânia. Talvez não estou nem no Brasil na época. Mas aí. A Val vai. Mas assim, eu vou falar disso um pouco mais perto com vocês, tá? Então, diante de tudo isso, eu queria saber. Eu vivi um fim de semana muito, muito forte, que eu vou contar para vocês agora. Mas eu queria saber de vocês se a minha impressão está certa. Das coisas que eu tenho ouvido, das coisas que eu tenho acompanhado nos Instagrams de vocês, eu tenho sentido que tem valido a pena, entendeu? Como é que fala? O discipulado, o caminhar, né? Eu preciso sentir que tem valido a pena, entende? Eu preciso sentir que vocês têm aprendido. Eu preciso sentir que está havendo mudança, sabe? E a mudança, gente, não é só
aqui na minha frente, não é só em falar coisas que me agradam, mas assim, como é que tem sido sua vida? Você tem sentido que tem mudado? Você tem se transformado em algumas coisas? Você tem percebido que tem mudado áreas da sua vida que era difícil para você? Entende? Eu queria saber de vocês. Tem valido a pena o discipulado? Tem transformado você de verdade? Esse mês de outubro, especialmente, eu estou tendo, são 4 semanas, e eu tenho 6 ministrações em 4 semanas. Não sei como é que eu estou conseguindo isso, mas eu sei que eu vou em 6 lugares diferentes em 4 finais de semana, né? Mas assim, eu quero saber de vocês o que tem mudado, o que na verdade tem mudado. Vanessa levantou a mão. Fala, Vanessa. Pode falar, solta o seu microfone aí e fala. Oi, pastora? Tá Pode falar. Você levantou a mão, você quer falar? Quero, tá me ouvindo? Pode falar. Então, eu não sei nem explicar, eu não sei colocar em palavras, pastora. Porque assim, o testemunho que eu carrego, eu preciso ver a senhora pessoalmente. A gente precisa conversar há muito tempo. Eu não sei se a senhora lembra de mim, a senhora veio em Itapuranga uma vez no Encontro de Adoradores aqui. A senhora lembra? Muitos anos atrás. Já tem um tempo. Eu acho que de todas aqui, eu acho que eu sou a pessoa que conhece a senhora há mais tempo, viu? Muito tempo. Lá do festival, lá quando era... antes de ser Festival Rema, né? O nome era totalmente... eu não lembro agora. Era Evangelizando com Arte. Isso. Eu lembro da senhora lá atrás. Então, assim, tinha 7 anos que Deus havia me mandado parar. 7 anos, e foram 7 anos. Nesse período teve alguns anos que foi muito difícil, pastor, muito difícil. Muito difícil. Então, assim, esse ano eu estou experimentando algo novo que o Senhor na realidade, ele me trouxe de volta. Ele pegou a Vanessa, ele virou ela de cabeça para baixo, tirou tudo que precisava tirar e começou a fazer algo novo. E eu tenho falado para a minha pastora, que minha sogra é minha pastora, ela é maravilhosa, e que o quanto o discipulado tem me feito bem, sabe? Aquele dia que o pastor Edinho pregou, pastor, eu chorava tanto, Deus me curou tanto aquele dia, sabe? Foi uma visitação tremenda. E o que eu vivi esse fim de semana pôde testificar tudo aquilo que eu estou vivendo com esse discipulado. E foi algo tremendo que Deus fez, né, aqui. E Deus me trouxe de volta àquele lugar onde havia me massacrado, para falar a verdade para a senhora. Porque o profeta, quando ele não é entendido, muitas pessoas vêm para matar. E quando o Espírito Santo ele falou, vai para tal lugar, você precisa ser cuidado por tais pessoas, foi um período onde ele me guardou para que eu pudesse viver tudo que eu estou vivendo hoje. E depois eu gostaria muito, quando a gente se vê novamente, e eu tenho certeza que a senhora vai vir aqui, também não vai demorar muito tempo, e eu tenho muito o que conversar com a senhora. Eu só quero agradecer. Obrigada porque a senhora ouviu o Espírito Santo e obedeceu. Deus tem usado esse discipulado para levantar, para refazer, para trazer algo completamente novo. Completamente novo. E o que eu vivi esse fim de semana, não só a Vanessa experimentou, mas uma igreja inteira pôde experimentar. Foi lindo. Aleluia. Glória a Deus. Isso me deixa muito feliz, meu Deus. Gente, esse final, se alguém quiser falar, pode levantar a mão, tá? Pode ser, eu vou falando aqui. Eu tenho vivido, assim, cada final de semana, parece que eu estou subindo um novo degrau, sabe? E já, né, Eli? Eu estou subindo um novo degrau. E eu estava aqui olhando a minha agenda aqui, ó, desse mês, por exemplo, aqui de setembro para cá.
Eu vou falar para trás, não é porque não teve, não. É porque eu estou tomando uma data aleatória, porque é muita coisa, né? Setembro eu estive em Porá, foi tremendo. Fui para Macaé, meu Deus do céu, no Rio de Janeiro. Aí chega em outubro, vou ali para Contagem, meu pai do céu. O que nós vivemos ali, Rafa tá aí, né? Marina tá aí, não sei se a Duda tá aí, não vi se a Duda tá aí. Foi algo assim, Senhor Jesus. Aí fui para Brasília. Meu Deus do céu. Gente, eu ando fazendo umas coisas meio doidas. Deus está fazendo uns trem complicado comigo. Brasília, em Contagem, eu fui ministrar e de repente Deus me manda. Eu estava com uma jarra de água, gente, eu só não sabia que estava tão gelado, porque eu quero matar a Rafa, que ela fez comigo. A água, tinha uma jarra desse tamanho, gelada. Foi Deus mandou eu botar em cima da minha cabeça. Derramei em cima da minha cabeça. Nunca tinha feito isso. Vou para Brasília. Deus me manda pintar o... gente, ô Noeli, manchou essa roupa? Manchou. Eu também. Nada, porque é o céu. A minha vai ficar... Não saiu. Glória a Deus. E era guache. A minha foi a primeira vez que eu usei. A gente não entendeu esse mistério da tinta guache marcar e não sair das roupas. A gente entendeu que realmente nós somos marcadas, gente, esse final de semana. Um negócio de doido. Aí, saí de Brasília, fui esse final de semana para Santa Cruz Cabralha. Agora eu te deixo falar dele. Cara, resumo da ópera. No segundo dia de manhã, no sábado de manhã, nós terminamos dentro do Rio. Literalmente, Rio. A igreja era num lugar assim, em tenda, e entre a casa do pastor e a igreja, que é a tenda, tem um rio. Nós terminamos o negócio dentro do rio. Gente, eu conheci uns indígenas, eu tive umas experiências com os indígenas lá. Fui ungida por um pastor indígena, que foi eu não botei as fotos tudo não, porque tem foto que eu nem mostrei pro povo, é muita loucura. A Hanna tava lá, né, Hanna? Tem foto que eu não mostrei, tem vídeo que eu não postei, né, Hanna? Eu vou pôr no grupo eu vou mandar tudinho pra vocês verem, porque eu não posso mandar essas coisas pros outros, gente. Gente, esse vídeo meu que eu fiz aí em cima da minha palavra, já tem gente que falou que eu estou lutando capoeira e é macumba. Já teve gente que... Qual foram os outros comentários lá? Não, cada comentário não tem base bíblica para o que eu faço. Ainda bem que é assim, de cento e tantos mil comentários, é um ou dois, essas coisas besta, né? O Rafael, eu quebrei o vaso ano passado, esse ano eu taquei água em todo mundo, né? Mas já não é uma coisa... Eu fui a primeira de baixo. Pois é. Então, assim, por que Deus está me levando nesses lugares? Eu não sei. E o índio que me ungiu falou, a senhora está passando por um novo nível, a senhora vai viver outra coisa. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer o quê, então? Eu não sei. O que eu sei é que eu quero muito que vocês que falam minhas filhas, minhas discípulas, né? Cara, vai além. Vai além da dança. Vai além do movimento. Vai além do figurino, vai além, vai num lugar. Assim, eu pedi, por exemplo, para o pessoal fazer os vídeos. Cara, se você não teve direção de fazer, não faça porque eu mandei, não. Você tem que entender que o que eu quero é um testemunho, é começar a jogar aquilo ali para que pessoas sejam alcançadas. Sabe, esse vídeo meu chegou na Venezuela, chegou não sei aonde, um monte de gente falando umas línguas que eu nem sei quem que é, o povo, não sei que língua que é aquilo não, que falou comigo, eu ainda vou pôr no tradutor para descobrir. Mas assim, então, a ideia é essa, é levar a palavra, é mostrar que realmente a dança, a Thaís foi muito feliz na palavra dela, porque a dança não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero, é que o coração de Deus anseia. E para isso eu preciso conhecer a voz de Deus. Eu preciso conhecer Ele. Sabe? Eu preciso ser direcionada por Ele. Não é
o que eu quero. O que eu quero. Agora, se eu der um direcionamento, você não quer. O Henrique estava lá. A história do sangue, né, Henrique? Foi lá num congresso que eu estava aqui em Goiânia, um dia antes de ir para Brasília. Henrique estava lá, é testemunha. Ele mais a Laura, esposa dele. Então, assim, eu quero muito ver você saber responder a razão da sua fé. Pessoas que falam coisas que me ofendem lá no Instagram, você acha que eu vou discutir com pessoa dessa? Eu vou lá, bloqueio, tiro o comentário e toco o barco. Ele não tem entendimento, para que eu vou conversar com uma pessoa que não tem visão? Não vou. Não jogo pérolas aos porcos. Quer conversar comigo? Me chama no privado. Pastora, eu queria entender isso, mas as pessoas são ofensivas nos comentários. Você acha que eu vou gastar meu tempo com pessoas de jeito ou não? Andréia, quer falar? Andréia é outra doida fora desse planeta. Fala aí. Ai, meu Deus, eu tô aqui já segurando, pastora, porque desde que eu estive na casa da senhora que já começou uns derrébia forte, né? Depois que eu vim embora. E assim, a palavra, aquilo que eu testemunhei para a senhora, né? A palavra que o pastor, eu conversava com a senhora, o pastor Edinho dava uma voltinha, vinha e dava uma palavra. E ele vinha, dava uma voltinha na sala e falava. Aí quando ia para o mistério aqui é com ele. E ele falou ali, né, de liberar, e eu tinha algo que eu precisava aqui, né, liberar a pessoa, liberar a situação, liberar coisa que estava ali me prendendo, me bloqueando, e eu consegui. E depois, quando ele deu o discipulado sobre paternidade, né, os 7 níveis de relacionamento com o Senhor, e o último foi ali da noiva, né? Aí na semana eu recebi 3 sacos aqui de doação de saiote de noiva. Eu falei para a senhora, e para mim assim começou assim uma movimentação muito grande comigo e com o Senhor. E eu estava costurando, e aí o Senhor falou, levanta e vai me adorar. E eu peguei a saia com uma renda na cintura. Eu compartilhei só com a pastora, porque eu falei, postar um vídeo desse aqui, eu tô louca amarrando os panos para a cintura, para a cabeça. Ai, mas foi muito forte, pastora. Ai. E eu fui, ele me chamou para adorar, e eu fui. E depois disso, assim, tem acontecido tanta coisa, como eu compartilhei com a senhora no Yom Kippur, né, o sacrifício do cabelo, e não foi sacrifício, foi algo assim que eu estava sentindo no meu coração, e assim, sempre pedindo confirmação, porque eu fiz isso no passado, no espiritismo, e eu falei, Senhor, eu não quero que seja de mim, quero que o Senhor testifique. Eu fiz assim a prova com o Senhor em pensamento, e ali mesmo, antes de encerrar o Yom Kippur, ele assim, testificou. No que eu pensei, eu falei, Senhor, se for do Senhor, eu falei, alguém vai perguntar aqui, se eu pôr a cabeça, eu não falei para ninguém. Do nada, alguém vai perguntar para mim, e quando não deu 5 minutos assim, a jovem estava filmando, e ela passou na minha frente e falou assim, você vai rapar a cabeça? Então assim, dali por diante, né? Aí quando a apóstola pegou a tesoura para cortar meu cabelo, ela disse assim, Deus disse que você foi aprovada. Aí eu desabei. Então assim, daí por diante, esse mês de outubro, né, o Senhor lhe direcionou de eu fazer a pré-conferência primeira sobre soltando as águas, justamente ali para alçar o primeiro voo, né, de medo, bloqueio, porque eu ficava assim com muito bloqueio, eu fiquei, né, agora não, mas porque eu falei, eu não tenho formação, eu ficava assim, aquela coisa presa, o que eu vou passar? E aí Deus usou uma pessoa e falou assim, ei, ele não está perguntando se você é formado, ele quer que você passe e libere o que você já viveu com ele até agora, o que você tem com ele até agora. E aí foi muito forte. Aí quando ela pegou a tesoura para cortar, e foi quando veio uma nova unção também, ali ministerial, sobre a minha vida. E eu falei, meu Deus, e daí por diante veio a conferência da Julie, que por surpresa, né, conheci o Kelvin, que eu falei, meu Deus do céu, ele foi, todo mundo ministrando louvor, quando esse menino veio, eu levantei da cadeira e saí correndo, pastora, que eu falei, menino, que perna é essa? A irmã falou assim, vai lá. Eu falei assim, vou nada. A irmã que estava filmando deu um pulo para trás, eu falei assim, rapaz, esse menino não veio com linha não, acho que ele veio com o safari todo, na erguida da perna dele assim. Foi muito forte, uma experiência incrível ali, conhecer o Kelvin e adorar com ele ao Senhor. E desde então, assim, esse mês de outubro, para mim, a senhora está vendo aí, essas final de semana, vou estar em São José do Rio Preto, provavelmente no outro final de semana vou estar em outro evento de mulheres também dançando
Mulheres Gadita na capital. Então, assim, para mim, porque é primeiro, assim, dentro da dança, né? Às vezes eu vou acompanhar a apóstola, ministro com ela, em lugares com ela, mas, assim, ministerialmente da dança, foi o primeiro esse final de semana, ali em Minas, né? O primeiro agora em São José do Rio Preto, assim, fora daí de Brasília, que eu fui 20 anos em Brasília. É que eu não virei para a senhora aqui, tem 3 anos que eu estou em Curitiba, mas específico, assim, da dança fora, esse foi o primeiro. Aí eu falei, meu Deus, só... Aí eu falei, é muito forte. Por que eu estou dizendo que vocês precisam falar, né? Porque não adianta você só ouvir. Você precisa viver aquilo que você ouve. Você precisa aprender a pregar, porque muitos têm falado muita besteira. Então, por isso que quando vocês falam, eu faço alguma pergunta e eu vejo algum comentário de vocês que está desalinhado, eu falo, cara, Deus, eu estou errando. Né? Então, por isso que eu falei que me alegra muito o meu coração quando eu ouço uma filha como a Thaisa falando, porque está muito alinhado naquilo que a gente tem ensinado. Já são o quê? Quantos anos você está comigo, Thaisa? E, pastora, mais aí de 3 anos, com certeza. Pois é, então assim, existe um alinhamento, isso me alegra muito, né? André, baixa sua mãozinha, Noeli, fala, filha. Ai, gente, contar sobre a veste que a pastora me entregou esse final de semana passado, que veio confirmando, pastora, o que o Senhor já vem trabalhando comigo há muito tempo, né? A pastora até lembrou que eu era um bichinho do mato. Eu era, gente, literalmente um bichinho do mato. E o tanto que o Senhor vem trabalhando, acho que eu fui ver as coisas desde 2017. Foi quando eu comecei a acompanhar a senhora. E o Senhor, desde 2017, vem trabalhando a paternidade de Deus na minha vida, né? O tanto que eu tinha dificuldade de ver Deus como meu pai. Aí, quando ela foi me entregar essa roupa no sábado, ela me entrega um vestido lindo, branco, com muitos detalhes. E assim que o Senhor tem ministrado, eu falo pra ela que as vestes, né, o Senhor vai trazendo e vai ministrando, mas o que me chamou muita atenção foi o manto de filha que o Senhor me entregou. Não era uma capa, era um manto. E aí, eu não vesti no dia, porque eu falei pra ela assim, não, pastora, é porque tá calor. E eu não coloquei, mas porque naquele dia, quando eu coloquei, eu falei, Senhor, eu ainda não me sinto filho o suficiente pra vestir isso. E aí o Senhor falou, mas eu tô derramando sobre você esse manto de filha, você precisa sair desse lugar, você precisa entender que eu sou o seu pai. E aí a pastora teve o momento profético no domingo lá, né, que a gente saiu manchada de vermelho, fomos marcada, e ela veio assim em direção a mim com a mão toda vermelha e marcou a minha testa assim, e eu caí. E quando foi à noite, uma das profetas da casa, eu tava ajoelhada, não tava dançando. Eu falo sempre, como tem aprendido com a pastora, entender o que o Senhor quer da gente, né? Às vezes eu vou toda arrumada pra dançar e chega lá, o Senhor fala pra mim, você não vai dançar, vai ficar aqui quietinha, você vai orar, você vai interceder. E ela falou assim, Noeli, aí a minha discipuladora falou, ela falou, então eu vou orar por ela. E ela começou a falar pra mim o quanto que ela me via dentro de casa orando pela minha família e pelos meus pais. E que eu estava recebendo a unção de filha, né? E aí veio o Senhor selando aquilo que ele já tinha falado comigo através da roupa, né? E o Senhor falou pra mim, você tá recebendo a unção de filha. E eu fui embriagada. E depois daquilo, o Senhor sempre falou comigo sobre contar e compartilhar o meu testemunho, né? De infância, de tudo que eu já passei, dos abusos, enfim. E eu nunca tinha tido coragem de compartilhar. E o Senhor falava pra mim, você precisa compartilhar para que esse testemunho chegue em outras pessoas, para que essas pessoas sejam curadas. Mas eu falava assim, Senhor, eu não tenho coragem, falta em mim essa coragem, né? E o Senhor falou, eu te dou coragem hoje. E aí, desde então, eu não fui mais a mesma essa semana, essas duas últimas semanas. Eu tenho sido tomada de uma coragem, de uma ousadia, assim, tão tremenda. E eu nem sei mexer no YouTube, eu não sou péssima em rede social, apesar de ser jovem. E eu comecei a contar
o meu testemunho, algo que o Senhor tem feito na minha vida. E o quanto já tem alcançado meninas que eu nem imaginava. Não, eu já passei por isso, a minha infância foi assim, o meu pai não foi presente, a minha mãe não foi presente, eu sofri abuso, mas e o quanto o Senhor tem falado assim, não é para que as pessoas sintam dó de você, não, é para que as pessoas vejam a minha obra de restauração na sua vida e que elas possam ver também na vida delas a minha obra de restauração na vida delas, porque às vezes a gente, todo mundo, é igual a Geise falou, todo mundo tem uma história triste. Todo mundo tem uma dor, todo mundo... Mas quando a gente vê a obra do Senhor, e o Senhor falou para mim, a obra de restauração na sua vida começou lá na cruz. Quando Satanás gritou, essa vai ser órfã, essa vai ser sem pai, essa não vai ter... Vai ser a que foi abusada, Satanás. Jesus lá na cruz gritava, essa vai ser a minha filha. Então, assim, o Senhor já tinha um plano de restauração lá e eu fui marcada de uma forma, assim, extraordinária. E o quanto tem sido precioso, eu falo assim, ser discipulada, ser filha. Porque às vezes você tá aqui, você tá escutando, você tá sendo discipulada, mas você não se permite ser filha de verdade, né? E eu falo, gente, quão gostoso é sentar, porque sentar na mesa, eu me sinto na mesa com vocês, né? E ser filha tem feito muita diferença na minha vida. E de bichinho do mato, eu descobri que hoje eu sou uma leoa. Eu sou uma filha. Amém. Aninha, você levantou a mão, Aninha. Eu ia falar uma coisa só, mas agora com a Noeli falando, eu quero falar duas coisas. Que primeiro, que realmente a gente tem que contar as coisas que o Senhor faz com a gente, por mais que sejam coisas pequenas. Porque às vezes tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente não sabe. E, às vezes elas estão definhando assim na alma delas, assim, sozinhas, e elas não têm forças para falar. E aí vem a gente e fala, e aí elas se sentem melhor. Porque todo mundo precisa de alguém para desabafar. A palavra do Senhor diz que sozinho a gente não consegue. A gente precisa contar nossos pecados para alguém, para a gente conseguir superar aquilo. Então, a adolescência, sempre falo isso, a adolescência, as pessoas acham que não, mas é um período muito difícil. E eu já passei por algumas coisas, eu tenho muitas amigas que estão passando por isso nesse momento, e aí eu me abro com elas e elas falam, nossa, Ana, que bom que você me falou, porque eu tô passando pela mesma coisa. E aí a gente começa a se aconselhar e no final uma reconstrói a outra. E a outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do discipulado. Gente, não é o testemunho, meu Deus, é a maior coisa, não é. Mas vocês estão falando e eu quero compartilhar também. Eu quis entrar aqui nesse discipulado com a intenção de descobrir o meu dom ministerial. Porque na minha cabeça a pastora Cida ia virar agora e falar assim, nossa, Ana Júlia, você claramente é isso, mas não tem nada a ver. E aí, os planos de Deus não eram esses, porque eu descobri o meu dom ministerial 1 mês antes de começar o discipulado. E aí eu descobri e começou o discipulado. E eu tenho sido muito edificada. A minha vida com Deus, meu relacionamento com o Senhor tá maravilhoso. A senhora lembra, né, pastora? Teve o nosso seminário. E nesse seminário o Senhor fez grandes coisas comigo. Se eu pudesse, eu voltava lá várias e várias vezes. Eu acho, né? Não que eu seja a melhor de todas, mas eu acho que eu tenho sido servida de testemunho para algumas pessoas. Tenho sido exemplo para algumas pessoas. Quero continuar sendo exemplo em nome de Jesus. Quero aprender mais coisas, porque, né, a gente, assim, que está começando nossa vida com Deus, está começando nossa vida ministerial, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem muitas perguntas, e nem sempre todo mundo pode tirar nossas dúvidas. E é nesses momentos que eu acho importante, porque uma ministra, ela não tem que saber só dançar, ela tem que conhecer, sabe? Tem que ter aquele conhecimento da palavra do Senhor, porque eu colho no altar aquilo que eu planto no meu secreto. E como que eu vou colher algo que eu não plantei? No caso, a palavra do Senhor, né? E aí, aqui é onde a gente aprende a palavra junto, é onde a gente fala nossas opiniões. Muitas vezes a pastora faz alguma pergunta assim, ela fala assim, gente, eu vou perguntar, mas eu não quero que vocês respondam, eu quero que vocês pensem. Aí eu pensava, aí depois ela falava, não, gente, a resposta é essa daqui. Aí eu ficava tipo, nossa, meu Deus, não acredito que eu tô pensando isso. Tipo aquela vez que a senhora perguntou se o homem vem do animal.
Eu jurava, porque meu professor sempre fala isso. Meu professor de ciências fala que o homem vem do animal. Aí eu toda convicta, sim, o homem vem do animal. Aí a senhora, não, o homem não vem do animal. Eu fiquei, nossa. Então, tem coisas que a gente tem certeza que a gente sabe, mas que a gente não sabe. Então, gente, não vamos ser cabeça dura. Vamos querer aprender, vamos buscar, porque tem muitas pessoas que elas não sabem, elas perguntam. Esses dias eu tive que contar uma história inteira da Bíblia para uma amiga minha. Imagina se eu não lesse a Bíblia, se eu não procurasse estudar, eu ia passar vergonha. Então é isso, galera. Beijo. Amém. Amém, Aninha. Fala, Amanda. Oi, gente, boa noite. Foi através de um... Tá, vocês estão me ouvindo? Aninha, baixa a mãozinha. Foi através de um discipulado que o Senhor me revelou, né? E me trouxe vida com relação a uma questão, porque assim, minha mãe não falava de forma direta, mas as experiências dela mostraram para ela que crescer era ruim em todos os aspectos. Então, tudo que você, por exemplo, ser mãe é custoso, porque você vai ter que trabalhar e tudo mais, então sempre era nessa perspectiva, sabe? De que crescer e exigir, realmente exige. E o Senhor tinha me revelado um tempo antes, né? Me trago à memória essa questão, que teve até um dia que eu estava numa oração e eu falei assim, quando eu era mais saindo da adolescência ali. Aí eu lembro dessa fala, o Senhor me fez lembrar que eu falava assim, gente, me ajuda em oração, não estou querendo crescer, não. E eu falava isso pedindo ajuda mesmo, porque reconhecia, mas com o tempo esqueci disso e o Senhor me trouxe a memória de novo, um pouco antes do discipulado. E aí, numa conversa no discipulado, o Senhor me fez entender no decorrer, né? O Senhor me fez entender que existe a dor, né? A dor de crescer e a dor de não crescer. E que eu tenho que escolher pelo que eu vou sofrer. E pelo que eu vou sofrer, né? Porque crescer dói, mas ao mesmo tempo é muito bom, é muito gratificante. Ainda mais você sabendo pelo propósito do porquê você cresce. E aí o Senhor me falou assim, Amanda, porque eu tinha medo de crescer, de ser vista. Porque ser vista é muita responsabilidade. A pastora Cida Teres bem sabe. É muita responsabilidade. As pessoas, elas vão te olhar, vão te provar, né? Dentro daquilo que você está vivendo, do que você está falando e tudo. E eu sempre tive muito medo disso, sempre tentei me esconder. E aí, nesse ano, o Senhor tem trabalhado isso comigo a partir do discipulado, que o Senhor me revelou isso. Ele falou assim, Amanda, existe uma nuvem de testemunhas. Elas nos observam se a gente faz ou não faz. Então, já que você já está sendo observada a qualquer modo, seja observada de uma forma com que a luz de Cristo apareça, né? Igual fala lá em Mateus, que a lamparina ela tem que estar no alto para iluminar. Então, já que você vai ser observada, então faça tudo para ser para minha glória, para não ter medo, assim, sabe? E aí o Senhor me encorajou através de um discipulado da pastora Cida, e é o que o Senhor tem ministrado em mim, sabe? Com relação a adorar em tudo, não só com relação à dança, né? Mas em tudo, assim, no meu dia a dia, na minha casa, que eu sou mãe, sou esposa também, a gente tem responsabilidade, sou filha, são muitos papéis, né? E em todos os papéis que o Senhor tem me confiado, né? O fim não sou eu, e eu preciso adorar Ele, né? Porque é por Ele, para Ele e através dele são todas as coisas, e eu preciso estar apontando para Cristo, né? Para que Ele seja adorado, para que pessoas conheçam a Ele, para que o ID seja feito através do meu estilo de vida. É isso. Glória a Deus, Amanda. Glória a Deus. Gente, é tão engraçado que eu estou olhando aqui e parece que a gente é tão próximo. Eu estou olhando cada carinha, porque no meu computador eu vejo um monte, né? É claro que tem carinha que eu não estou vendo. Aqui eu estou vendo, ó, Karina, Michele, Amanda, Soraya, Thaisa, Andréia, Antônia Bueno, Vanessa, Laura, Helenice, Patrícia, Renata, Evanilde, Rafaela, Nílian, Aninha, Rosana, Sara, Noeli, Hanna e Bigail. As outras eu só tá assim, mais 22, então eu não tô vendo as outras, né? As outras pessoas, eu sei que o Henrique tá aí, de alguns eu sei, mas
assim, eu vou vendo a Márcia eu já tinha visto, Márcia, não está aqui na minha telinha, não. Então, assim, é tão bom, sabe? Sabe quando a mãe vê o filho crescer e a gente enche o coração de alegria? Eu quero muito ouvir os testemunhos dos meus filhos aí por aí. Eu quero muito isso. Hoje, por exemplo, tem uma turmona que não está aqui. Oi, Tati. Tem uma turmona que não está aqui, por quê? Porque lá em Pacajá está com problema sério aliás, vários estão com problema de internet hoje. Muita gente me avisou. Então, a turma delas é grande. A Lucinha é uma líder que me impressiona. A Lucinha é uma líder que ela consegue gerar um crescimento nas meninas. É até bom não estar aqui porque eu posso falar dela, que a Gleide Tava, eu acho que não tem ninguém dela aqui. Gera um crescimento tão grande e ela é muito diretiva com as meninas. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assim. E ela é muito respeitada porque existe muita autoridade na palavra da Lucinha. Por quê? Porque ela vive o que ela fala. Ela vive pelo ministério. Não é uma pessoa que sabe dançar, não sei o quê, mas é uma adoradora, que conhece o céu. E ela é minha filha demais, ela me liga qualquer coisa. Então, ela determina as coisas, assim, para que possam acontecer. Então, nós precisamos saber disso. Todos nós aqui temos lugares de liderança. Se não estamos, estaremos. Né? Então, nós precisamos aprender com isso. Eu gosto de ver o que eu estou vendo na vida de vocês. E é daí para frente. Eu tenho que... Acontece sim, de eu ter aqui no Rio, eu não posso ir, eu ligar para a Lana, ligar para a Thaís e falar, vai lá que eu preciso de vocês ali. São meus filhos que vão falar igual a mim. Não vão falar coisas que vão estar diferentes. Não é que eu sou a dona a dona da verdade, não sou de jeito nenhum. Tenho buscado esse lugar, porque o Senhor merece isso. Mas se nós estamos caminhando juntos, como podem andar juntos se não concordam? Então, eu creio que a gente está caminhando pela mesma direção. Né? Eu vejo gente que já caminhou muito perto comigo. E hoje questiona absolutamente tudo que eu falo e refuta as coisas que eu falo. Então, assim, se eu ando com alguém, eu tenho que ser muito clara com essa pessoa. Eu ando com a senhora por causa disso, por causa disso, por causa disso. Estamos juntos e misturados igual purê de batata. Amém, queridos? Amandinha, baixa sua mãozinha. Primeiro Abigail e depois Mariana vai falar. Pode falar, Abigail. Boa noite para todos, né? Meu coração aqui está acelerado de escutar tanto testemunho bonito, né? E eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginava, né? Eu até me emociono em estar falando isso, né? Eu digo porque, assim, nesse domingo, eu vivi, assim, uma coisa completamente diferente, assim. Eu me soltei mais, né? Como a nossa mãe espiritual aí nos fala, para a gente se soltar mesmo na adoração, né? Sem ter vergonha daquilo que Deus quer da gente, né? Hoje eu estava comentando até com uma das meninas do meu grupo, né? Que eu discipulo elas, e elas estavam assim, uma delas estava preocupada em termos de adorar e fazer aquilo que não que elas querem, né? Eu expliquei até para elas. Elas têm medo, elas ficam travadas ainda, né? Com medo das pessoas, o que as pessoas vão pensar, né? E o que eu falei para elas? A gente tem que escutar o Espírito Santo e ir lá fazer. Você vai ser taxada como louca, doida, mas vá lá e faça, né? Igual eu vi um vídeo da pastora Cida quebrando vaso. Que tremendo, né? Eu creio que cada um aqui quer quebrar um vaso, né? E assim, eu falei assim, só vai e faça. Não fique pensando o que as pessoas vão pensar de você. Você tem que se preocupar o que Deus vai pensar de você. Se você está sendo obediente, se você está escutando a voz dele, né? Então, e assim, eu vejo também que eu destravei, porque eu nunca imaginava em estar falando
aqui com pessoas completamente diferentes de outra cidade, né? E até mesmo eu noto assim com as meninas. As meninas falaram que quando eu cheguei eu era, não sei se é como a Noeli, bichinho do mato, né? Que não falava nada, ficava no cantinho. Mas hoje, assim, minha vida mudou completamente. E eu digo que esse discipulado, se não pudesse acabar, eu não queria que acabasse, né? Porque é um crescimento tremendo mesmo, né? É um destravar. Só sei que, assim, a palavra é gratidão. Gratidão mesmo, sabe? E obrigado à pastora Cida por ela ter escutado a voz do Espírito Santo e estar nos dando esse discipulado, né? Viu? E é isso, né? E eu falei para elas assim, que elas não precisam ter medo. Às vezes elas me perguntam assim, Abigail, se Deus me mandar eu fazer alguma coisa, eu preciso falar para você? Eu disse, não precisa não, só vai e faz. Só vai e faz. Como diz a pastora Cida e o meu pastor Nevar, ele falou assim, que quer que os filhos dele sejam maiores do que eles. Então, se eu estou discipulando elas, eu quero que elas sejam maiores do que eu, como diz o meu pastor Nevar e a senhora. Amém. Que agora é uma mãe espiritual também, né? Precisa ir aí de novo, né, Abigail? Hã? Precisamos organizar para eu ir aí de novo. Com certeza. Mariana vai falar, vamos encerrar da Mariana, porque eu quero falar uma coisa com vocês. Tá, Mariana fala. Mariana me deu bolo esse final de semana, gente. Disse que ela me vê, ó. Foi não. Deu bolo na pastora. Oi, pastora. Da paz do Senhor, gente. Paz. Meu coração tá palpitando, eu não sei nem por que eu vou falar, mas tem umas coisas assim que acontecem com a gente, né, do nada. Aí eu senti o desejo de agradecer a pastora pelo discipulado, por essa dedicação, né? Eu fico quietinha aqui, mas eu tenho entrado todo o discipulado. E ela é uma bênção, né? Eu queria falar que o vídeo que ela postou, uma profeta aqui da Bahia me mandou esse vídeo ontem. Ela é uma profeta que veio de Itajaí, né? Ela é de Mato Grosso do Sul. E ela veio fazer missões aqui na Bahia. Eu também sou missionária, eu saí de Salvador para vir para o sertão da Bahia. Eu não sei se vocês conhecem Chapada Diamantina. Hoje eu atuo, meu campo missionário é em Ceabra e estou indo para o Vale do Capão, que eu quero até falar com a pastora que eu tenho muito desejo dela vir aqui no Vale do Capão, porque é uma terra de muita gente assim misturada, sabe? Muito baiano e muito estrangeiro. E eu vejo ela adorando em um circo que tem aqui no Vale do Capão. Tem muitos rios, muitas cachoeiras, e quando eu vi ela em Porto Seguro, lá em Cabralha, no meio daquele rio, com aqueles índios, aquele povo batizando, e ela pregando o evangelho além da dança, eu fiquei, meu Deus do céu, que mulher abençoada. Fiquei muito feliz, pastora, muito mesmo, porque a senhora é uma inspiração de verdade, porque a senhora vai além, como Jesus realmente faz, né? A gente tem que sair das igrejas e fazer o ID do Senhor. Eu fiquei 15 anos no Ministério de Dança lá na Bahia, em Salvador, dentro de 4 paredes, e o Senhor, há 4 anos atrás, mandou eu sair das 4 paredes e cumprir o ID dele. E eu obedeci, eu e minha família. Meu filho veio praticamente recém-parida, com 5 meses. Eu tenho um outro que veio com 3 anos, hoje ele tem 7, vai fazer 8. É um grande desafio ser missionária, mas o Senhor me usa muito com a dança no campo missionário. É uma maneira que eu atraio vidas, é através da adoração com danças. E eu sempre procuro fazer o que o Senhor me pede, né? Além de dançar. E eu me identifico muito com a unção que ela carrega, porque é assim que eu gosto, sabe? E eu sou muito feliz em ter conhecido ela. Eu conheci ela pessoalmente, fui na casa dela, que eu sou doida. Fui bater na casa dela sem conhecer. Eu fui em Goiânia só para conhecer ela. Eu digo, meu esposo me leva em Goiânia, que eu quero conhecer uma mulher. A gente aluga uma casa na Airbnb. Eu não sei se ela vai me receber na casa dela, mas a gente vai lá.
A gente vai bater em Goiânia. E aí vai eu. Chega lá, essa mulher me recebe sem me conhecer, gente. É brincadeira? Eu fiquei muito feliz pela recepção dela. Ela me vestiu com vestes que ela faz. Ela me levou no ateliê dela. Ela, assim, o Espírito Santo de Deus testificou, né, nela quem eu era, sem me conhecer. Eu me senti muito amada por Deus, muito querida, muito acolhida. Então, está sendo uma bênção na minha vida esse discipulado, pastora. A senhora realmente é única, é uma mulher com a essência de Jesus Cristo. E continue firme, continue buscando, continue dando o seu melhor, porque o Senhor, a senhora é como o fulgor do firmamento, né? Como as estrelas que o Senhor, no grande dia, a Bíblia diz que aqueles que levam as pessoas à justiça é como as estrelas, né? Então, a senhora, como a estrela, vai brilhando, brilhando eternamente para o Senhor. Eu quero te agradecer por tudo que a senhora fez por mim, por todas que estão aqui, né? Por todo o amor. Eu tive um sonho com a senhora tem pouco tempo. A gente atravessando uma ponte, você pegando na minha mão, e a gente parava em um lugar, e esse lugar tinha muitas pessoas, muitas mulheres que precisavam conhecer a adoração para Jesus, né? De verdadeira. Só que eu não tinha feito mesa. Porque, na verdade, aqui em Seabra eu atuava como pastora, eu e meu esposo, e eu sempre fui da mesa. O Senhor me tirava dos púlpitos para ficar na mesa com as pessoas, cuidando delas, enxugando as lágrimas delas. E nesse sonho eu não fui para a mesa, eu não fiz a mesa. E o Senhor me exortou: filha, eu quero que você continue fazendo a mesa. E você estava nesse sonho. E eu entendi, né? Eu entendi o que é que o Senhor quer de mim. E eu vou fazer o que Ele está me pedindo. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigada pela oportunidade. Meu coração parou de bater. Eu acho que era só para acrescentar. Amém? Amém. Meninas e meninos, semana que vem, para o próximo encontro, nós temos uma tarefinha. Vocês vão pegar um caderno. Não sei se vocês estão usando caderno no nosso discipulado. Se sim, continue nele. Se não, pegue um. Nós vamos estudar 3 livros bíblicos durante esses dias. Do Velho Testamento, vocês vão ler Ezequiel. Do Novo Testamento, vocês vão ler Romanos e Hebreus. Nós vamos estudar esses 3 livros. Ok? Estou fazendo um estudo profundo de Ezequiel e estou fascinada. Meu Deus! Glória a Deus. Confirmando, né? Então, nós vamos estudar Ezequiel. Ezequiel, gente, a gente que é dessa vibe aí, como é que a gente não estuda Ezequiel? Né? Ezequiel, Romanos e Hebreus. Lembrando que eu disse que eu posso chamar qualquer um para falar. Vou lembrar vocês isso. Reafirmar. Tá? Então, eu posso te ligar de manhã e falar: você vai falar hoje à noite. Você vai ter 15 minutos, você vai ter 20 minutos, você vai ter 1 hora. Não sei. Mas então vamos estudar. São livros. A gente precisa, até uma forma de nos ajudarmos, né? Colocar metas. Então a nossa meta é estudar essas 2 semanas. Ezequiel, Romanos e Hebreus. E anotem dúvidas, anotem revelações. Gente, orem, leiam em oração para que Deus traga revelações frescas para nós, para que você possa dividir conosco no dia que a gente for conversar sobre esses livros. Ok? Ezequiel, Romanos e Hebreus. São livros que eu amo esses 3 livros. Tem outros, mas esses aí são muito fortes para mim, né? Enfim, estou feliz, estou muito grata a Deus. Helenice? Cadê Túcia? Oi, pastora. Helenice, desde o início da live,
que eu estou o tempo todo Deus chamando a minha atenção para você. Né? Isso eu tenho vivido. Uau! Então, Nós duas temos um cinto, viu? Quando nós duas dobram, nós duas. Sim, nós temos um cinto. Há uns 2 anos, Senhor, eu tive um diagnóstico de tendinite no joelho. E o médico falou assim, olha, você não pode mais dançar. E aí eu fiquei desesperada, porque a dança faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E aí eu coloquei diante do Senhor, falei, Senhor, por mais que os médicos falam que eu não vou dançar, mas o Senhor conhece o meu coração. E não é estar numa plataforma que eu vou deixar de te adorar, né? Então, em 2 anos, eu nunca faltei um ensaio. Estava lá, ou estava cuidando das nossas vestes, ou estava escrevendo um musical, ou estava em oração, em algum propósito. E o Senhor falou, você não precisa de um palco, você não precisa de uma plataforma. O seu coração precisa estar em mim. E aí eu entendi tudo. Eu entendi que se eu estivesse ali no meio da companhia dançando, eu estava dançando. Se eu não estivesse dançando, eu estava dançando também. Porque o meu coração é que vai dançar diante dele. E aí, de vez em quando, vinha algumas oportunidades de eu conseguir dançar. E o Senhor se manifestar através de mim. E sempre o Senhor falava, hoje eu quero você lá. E eu sempre questionava, mas Deus, mas o meu joelho, eu não consigo. E o Senhor falava, eu quero você lá. E sempre eu via a glória dele, porque é questão de obediência. E sempre que eu obedecia à voz de Deus, ele se manifestou. Quarta-feira, dia 15, nós fomos convidados para ministrar no Teatro Francisco Nunes. E foi um evento cristão, onde tiveram 10 ministérios de dança. E o nosso ministério estava lá. Deus, ele fez algo incrível, que eu tô assim, meu coração tá aqui fervendo até hoje. E eu não ia dançar. Eu só estava ali nos ensaios. E a vice-líder falou comigo assim, você podia dançar, pelo menos usar o véu de tal parte da música. Eu falei, mas será? Não tinha nada combinado. Ela falou assim, você dançar. Eu falei, então tá. Quando eu entrei, que eu dancei com o véu, e aí eu só tive testemunhos, pessoas falando que viram a glória de Deus, que eu fui usada por ele, que quando eu entrei com aquele véu que tinha muita unção, e aí eu entendi que de fato é para eu estar aonde Deus quiser que eu esteja. Não é sobre mim, é sobre ele. E mesmo se o meu joelho estiver doendo, é para obedecer. Aleluia. E gente, nossa, falar de dança é emocionante, de verdade para mim. E pastora, desde que eu te conheci em Goiânia, ano retrasado, eu senti sim uma sintonia, teve uma sintonia entre nós duas, e Deus tem me ensinado muito através de ti. E é o que eu já te disse, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. A senhora é mulher de Deus. Ó, o que eu vou falar, que não leva a mão, a senhora é fora da curva. Fora da curva! E é sobre isso. É sobre a gente estar ligado no céu e fazer aquilo que o céu nos direcionar. Para que se manifeste. E é isso. Amém. Eu sabia que você tinha que falar hoje.